Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou vender. E a sua esposa e filhos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro. E lançando mão dele, afogava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés dele, implorava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Porém ele não o quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, em outras traduções, vertugos, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Queridos, a mensagem nessa noite é sobre a grandiosidade do perdão. A grandiosidade do perdão. Eu concordo perfeitamente com a frase de um grande escritor chamado C.S. Lewis, que vai dizer o seguinte: que falar de perdão é fácil, o difícil é perdoar. Talvez hoje o que vai ser feito pelo irmão Francisco aqui nessa noite é a parte mais fácil relacionada a esse tema perdão. Porque talvez elaborar uma mensagem sobre perdão, folhear a Bíblia Sagrada e caçar textos falando sobre perdão, talvez isso seja muito fácil. Agora o difícil, sabe o que é? É quando aparece alguém que é necessário o irmão Francisco perdoar. Porque o perdão é um assunto bem complexo e pesado. E quando se fala de perdão é algo atual. Nós vivemos, queridos, em uma sociedade a qual vive em um grande conflito. Se tem uma das coisas que é mais notória em nossa sociedade é o conflito. Dia após dia, meu irmão, você abre a televisão e está lá, meu irmão, o noticiário que é conflito. Você vê conflito diariamente. E por detrás desses conflitos, sabe o que é que está? Pessoas que não conseguem perdoar. E sofrem, sabe de quê? De mágoa. E a mágoa é um resultado de não perdoar. Só para você ter ideia, meu irmão, nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes, meu irmão, o filho tem mágoa do pai, o pai tem mágoa do filho, a mãe tem mágoa do filho, mas o filho também tem mágoa da mãe, a mãe tem mágoa do seu esposo. E assim nós vemos os conflitos cotidianamente na nossa sociedade. Mas também, querida, a igreja ela não está ausente de sofrer, meu irmão, esse inimigo feroz da mágoa. Diz que um certo pregador ele foi fazer uma pesquisa e ele saiu de igreja em igreja para tentar detectar, sabe qual era a pesquisa dele? Qual era o pecado mais comum nas igrejas? Sabe o que ele descobriu? Que o pecado mais comum era o pecado da mágoa. Isso no meio do povo de Deus. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite, nesse momento, ouvindo essa palavra, a qual cotidianamente, às terças, às quintas, aos domingos, vem para o culto, mas que infelizmente não consegue perdoar. A falta de perdão, ele é um pecado sutil. Sabe por quê? Porque ele é interno. Porque ele é lento. E ele é devastador. Mas a igreja,
ela tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, que nos dá a direção correta de como nós devemos nos portar e caminhar nesses. E o interessante é que nesse texto a qual foi lido, Jesus ele está querendo dar mais entendimento a Pedro sobre o perdão. Jesus fala algumas coisas sobre o perdão, mas Pedro ele continua confuso. Pedro ele acha uma tarefa muito difícil e Jesus propõe uma parábola, para que assim Pedro venha compreender mais sobre o perdão. E essa é a minha grande tarefa, meu irmão, nessa noite que pesa em meus ombros. Passar um pouco mais de entendimento para nós a respeito do perdão. Primeiro Jesus ele começa com uma parábola e ele disse assim: porque o reino dos céus é comparado a um certo rei, a um certo senhor, que foi tomar conta com os seus servos e achou um que lhe devia 10.000 talentos. E a Bíblia vai dizer que não tendo esse como pagar, o Senhor disse que ele ia ter que vender a si próprio, em outras traduções diz a si próprio ia ter que ser vendido, a sua mulher e seus filhos. E aqui em primeiro lugar, meu irmão, nós precisamos entender e compreender o quão grande o perdão de Deus para conosco. Só para nós iniciarmos a falar sobre perdão, primeiro nós temos que entender uma coisa: o tamanho do perdão de Deus para conosco. Nessa parábola tem uma coisa interessante, tem uma quantia e usa uma moeda. Essa moeda é chamada de talento. E vai dizer que o servo devia 10.000 talentos. E talvez nós não compreendemos muito isso porque nós não somos acostumados com essa moeda daquela época. Talvez se essa quantia tivesse mostrada em reais, nós poderíamos ter uma noção. E eu não compreendi o que era 10.000 talentos. E eu não compreendi essa parábola. Até o dia que eu fui pesquisar o quanto que era 10.000 talentos. Em primeiro lugar, isso não é dito perfeitamente como uma parábola, mas como uma hipérbole, um exagero. Porque era impossível, meu irmão, que um judeu do primeiro século ele viesse dever 10.000 talentos. Porque 10.000 talentos, meu irmão, era uma quantidade muito grande para que um homem viesse dever. Só para você ter ideia, um talento era cerca de 6.000 moedas de prata. Só para você ter ideia, meu irmão, 10.000 talentos são nada mais, nada menos que 350 toneladas de prata. Se isso fosse modificado por dólar, aquele homem ele devia nada mais, nada menos que 120 milhões de dólares. Se fosse mudar por real, ele devia cerca de 12 milhões de reais. O ganhador da Mega Sena ele ganhou 9 milhões. Eu não sei se ele está aqui no nosso meio. Mas esse homem ele devia cerca de 12 milhões. Só para você ter ideia, meu irmão, os impostos de toda a Judéia, Samaria, todas aquelas províncias, no ano, só dava 800 talentos. 10.000 talentos eram os impostos de toda aquela região durante 15 anos. E aquele homem, ele devia toda essa quantia. Isso aqui está nos mostrando, meu irmão, que antes de você entender a dívida do seu irmão para com você, você tem que primeiro parar para atentar a dívida de você para com Deus. Jesus ele está nos mostrando, meu irmão, que a nossa dívida para com Ele, que Ele nos perdoou, era altíssima. Que era impossível, meu irmão, que você viesse a pagá-la. Mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, que existe uma moeda a qual foi paga a nossa dívida. Essa moeda se chama o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, sendo derramado na cruz do Calvário. Ele nos perdoou. Uma dívida cruel. Lembre-se do que Ele fez por você. Talvez você chega para mim, irmão Francisco, mas só para começar, você não conhece minha vida. Conheço não, irmão. Talvez você vier conversar comigo, talvez eu vou até chorar da sua situação. Eu sei mesmo que tem pessoas aqui que passam por dificuldade. Eu não estou aqui, meu irmão, para causar mais dor ao seu machucado. Pelo contrário. Mas, meu irmão, uma coisa é certa, meu irmão, para que nós viéssemos receber um perdão, o sangue de um inocente teve que ter sido derramado. A Bíblia vai dizer que foi uma qual nunca pecou, mas padeceu no nosso lugar. E a dívida foi paga.
pelo sangue do inocente. Mas a parábola continua. E vai dizer, meu irmão, que a nossa dívida é impagável. Era impossível que nós viéssemos pagar a dívida. Só para você entender melhor, imagina só. Uma mulher, que ela vai numa loja de eletrodoméstico. E as irmãs sabem como é bom ir na loja de eletrodoméstico para comprar algo. Imagina só, chega lá, meu irmão, ela escolhe um eletrodoméstico do sonho. Aquele fogão 6 bocas, ainda tem assim, turbo. Meu irmão, cozinha um negócio rápido. Imagina só, ela escolhe aquilo, ela compra, animada, feliz, parcela no máximo 15 vezes, que o negócio tá sério. Mas imagina só quando ela chega na recepcionista, no balcão, para fazer o cadastro e parcelar aquilo no carnê. A mulher diz, olha para ela e diz, você não pode fazer essa compra. Sabe por quê? Porque o seu nome está sujo. Certamente, meu irmão, você não coloca no lugar dessa mulher, você iria ficar o quê? Quem já passou por isso sabe, desesperado. E quando aquela mulher vai na CDL, ela descobre que a conta era milhões de reais, a qual ela não poderia pagar. Certamente aquela mulher passa dias e noite angustiada, sem dormir direito, depressiva. Mas imagina só, se chega uma pessoa para essa mulher e diz para ela, a tua dívida, mas tu sabia que tu tinha uma conta poupança no banco? E aquela mulher exclama e diz, como que eu tenho uma conta poupança no banco se eu nunca fui no banco para fazer uma conta? Mas você tem, com muito sacrifício, aquela mulher vai no banco e leva os seus documentos. Quando ela entrega seus documentos, sem esperança nenhuma, a atendente do banco olha para ela e dá uma palavra de esperança e diz, realmente você tem uma conta corrente no banco. Só que aquela mulher sem esperança, ela responde, mas não tem nada. Se eu não vim fazer conta no banco, muito mais depositar dinheiro. Mas a atendente responde algo inusitado daquela mulher e diz, tem sim. E quanto é? Milhões de reais. Sabe quanto era que ela tinha no banco? A mesma quantidade, a qual era necessário para limpar o nome dela. Essa história, meu irmão, expressa perfeitamente a minha e a sua situação. O meu e o seu nome, meu irmão, estava sujo. Mediante a Deus, a conta era impagável. Mas o interessante é que veio meu irmão, e quitou o nosso saldo. E hoje, meu irmão, o nosso saldo está positivo. Por conta de quê? De Jesus, que nos perdoa. Mas a parábola ela continua. Em segundo lugar, nós podemos ver as características do verdadeiro perdão. Porque diz que aquele homem não tinha como pagar 10 mil talentos, meu irmão. Mas diz que ele começa a implorar ao Senhor para que perdoasse aquela dívida. Porque, meu irmão, estava em jogo aqui algo muito sério. Aquele homem, meu irmão, poderia o quê? Ser vendido a si próprio. Ia ser vendido a sua esposa e seus filhos. E aquele homem angustiado, certamente se ajoelha mediante o Senhor. Mas o interessante é que o Senhor olha para ele e, movido de íntima compaixão, a qual o texto vai dizer, perdoa tudo. E aquele homem sai. Imagina só, meu irmão, como é que aquele homem sai daquela situação. Muito alegre, com certeza. Sabe por quê, querido? Porque perdoar é simplesmente exercer misericórdia em vez de justiça. Porque eu quero que você veja uma coisa. Se aquele homem mandasse vender, se o Senhor mandasse vender aquele servo, ele ser vendido, sua mulher e os seus filhos, ele estava agindo com justiça. A tradição daquela época dava direito dele fazer isso. A gente pode ver o exemplo daquela viúva pobre, a qual Eliseu multiplica o azeite. Diz que o seu marido tinha morrido, tinha deixado grande dívida. E os credores queriam o quê? Os seus 2 filhos. Se o rei fizesse isso, ele estava agindo com justiça. Mas não, sabe o que é que ele faz? Em vez de ele agir com justiça, ele age com misericórdia. E perdoar é simplesmente fazer isso, sabe? Abrir mão, meu irmão, de agir com justiça com seu irmão e agir com ele com misericórdia. Porque só para começar, um que nos ensinou a sempre agir com misericórdia foi Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que um dos homens a qual foi mais injustiçado foi Jesus.
A Bíblia vai dizer que no momento que ele mais precisava, tudo bem que é para quem se cumpre a escritura, mas todos o abandonaram. A Bíblia vai dizer, meu irmão, um homem que se colocava como líder, chamado Pedro, a qual uma certa feita disse: Senhor, se for possível, vou lá e morro contigo, e nega ele 3 vezes e o galo canta. Imagina só, meu irmão, se Jesus ele quisesse, a partir daquele momento, Pedro fica angustiado. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 21, meu irmão, que quando Jesus ele ressuscita, por algumas vezes ele vê os discípulos e Pedro não estava presente, ele pergunta para o Pedro. E agora eu te pergunto uma coisa: Jesus tinha motivo suficiente, sabe para quê? Para excluir Pedro. Para não perdoar Pedro. E fazer, sabe o que com Pedro? Excluir ele dos discípulos. Covarde. Me negou. Mas não, vai dizer que no dia inusitado, Pedro ele chama alguns discípulos para pescar. E quando eles estão pescando, eles veem um homem na praia. Aquele homem exclama em alta voz e diz: Filhos, tende algo de comer? E diz que aqueles homens, eles retornam e diz: como que nós temos algo que nós não pegamos nada? E diz que aquele homem, ele dá uma ordenança e diz: lançai a rede ao lado direito do barco. Aqueles homens, sem pensar 2 vezes, lançam a rede e diz que pegaram grandes peixes. E diz que João logo exclama e diz: é o Senhor. E Pedro pula na água porque estava sem a sua roupa. Diz que quando eles se aproximam, já tinha alguns peixes na brasa. Pedro certamente chegando por último desconfiado, pensando: agora ele vai descascar em mim, meu espinhaço. Agora sim, ele vai me excluir. Mas diz que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus olha para ele: então apacenta minhas ovelhas. Mas outra vez Jesus pergunta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus diz: apacenta meus cordeiros. Mas pela 3ª vez Jesus pergunta a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, angustiado porque Jesus perguntou a 3ª vez, igual que ele tinha negado 3 vezes, e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus olha para ele e diz: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que é que Jesus estava fazendo para Pedro? Jesus estava perdoando Pedro. Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu estou te perdoando. Porque através daquilo ali, o ministério de Pedro foi restaurado. A gente vê que foi um dos grandes apóstolos que já pisaram nessa pedra, Pedro. Mas se para falar desse contexto, como não lembrar, meu irmão, da história de José? Por inveja, os seus irmãos o vendem. Um jovem que sofreu, meu irmão, sendo vendido como escravo na casa de Potifar, sofreu injustiça. Mas a Bíblia vai dizer que Deus o exalta como governador do Egito. Diz que há um agir de Deus e os irmãos de José realmente ficam submissos a José. Agora eu te pergunto uma coisa, meu irmão. José ele tinha motivo suficiente para abandonar os seus irmãos? Tinha. Foi abandonado, foi por causa dos seus irmãos de carne que José sofreu. Mas a Bíblia vai dizer que há um tempo, meu irmão, que Jacó morre. E quando Jacó morre, sabe qual era o temor dos irmãos de José? Pronto, o que impedia de José nos punir era o nosso pai. Ele morreu, agora pronto. Mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, num texto lindo, lá em Gênesis 50, que os irmãos de José mandam a moça perguntar isso a José, se agora ele ia punir eles. A Bíblia vai dizer que José começa a chorar e começa a dizer: porventura eu sou Deus para punir vocês? E a Bíblia vai dizer que José perdoou os seus amigos, seus irmãos. Mas como não lembrar, meu irmão, da história de um dos homens que sofre mais cruelmente na palavra de Deus, como Jó. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que Jó ele perde todas as suas finanças. Ele enterra todos os seus 10 filhos. A Bíblia vai dizer que Jó ele perde a sua saúde. A Bíblia vai dizer que Jó ele perde o apoio de sua mulher, a qual poderia amaldiçoar seu Deus e morrer. Mas o interessante é que o texto vai dizer que Jó ele tinha amigos. Eu te pergunto, Jó tinha amigos? Tinha. Vai dizer que aqueles homens ouviram falar do sofrimento a qual ele tinha e vieram de longe. Passaram 7 dias e 7 noites sem conversar nada, só calado. Mas só que a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens começam a falar, em vez de consolar Jó naquele momento qual ele mais precisava, fizeram o contrário. Começaram a importunar ele. Em vez daqueles homens colocar bálsamo na ferida de Jó, eles começaram a cutucar a ferida e causar mais dor.
eles usam a teologia de causa e efeito e começam a dizer: ah, Jó, sabe por que tu está passando por isso? Porque tu era infiel. Sabe por que os teus filhos todos morreram? Porque tu não educava eles perfeitamente. E começam a caluniar Jó. Mas o interessante, meu irmão, é que se você for parar para ver, Jó ele tinha motivo para quando Deus o restaurar, ele nem olhar para os amigos deles e até o punir se tinha. Mas o interessante é que antes de Deus restaurar a vida de Jó, a Bíblia vai dizer que Deus mesmo manda Jó orar pelos seus amigos. Sabe por quê? Porque Satanás atentou ainda aos 44 do segundo tempo causar uma mancha de mágoa no coração de Jó. Mas Deus não permite, ordena que Jó ore pelos seus amigos. E a Bíblia vai dizer que Jó era restaurado através disso. Ou seja, meu irmão, perdoar é isso, não agir com justiça, mas sim com misericórdia. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele nos perdoa. E Ele não lembra de nossas falhas. Aí talvez você pergunte: ah, irmão Francisco, que o nosso Deus ele sofre de amnésia, que ele não vai se lembrar? Não. Deus não tem amnésia. Quando Ele diz que Ele não se lembra de nossas falhas, o que Ele está dizendo? É que Ele não cobra mais de mim e de você aquilo que eu e você devemos a Ele. E assim é que nós devemos fazer. Sabe o que é não perdoar? É nós não cobrarmos mais a pessoa aquilo que ela nos deve. Mas também o verdadeiro perdão, ele deve ser de coração e não de palavras. O versículo 35 vai dizer: assim vos fará o nosso Pai Celestial, se de todo o vosso coração não perdoardes uns aos outros. Está dizendo o quê? De todo o vosso coração. É porque você já viu aquele tipo de pessoa que diz assim: ah, perdoar eu perdoo, mas na hora que a pessoa passar na minha frente, nem que seja um 5 dedos assim na cara dele, eu dou. Ah, perdoar eu perdoo, meu irmão, mas eu tenho um negócio guardado aqui para ele. Meu irmão, isso não é tipo de perdão. A Bíblia vai dizer que nós temos que perdoar mais de todo o coração. A Bíblia vai dizer que se o nosso coração nos condena, mas não é Deus que conhece o nosso coração. Então isso é perdoar. Jesus disse, Ele nos ensina que o perdão deve ser ilimitado. E é por isso que é algo muito pesado, meu irmão. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, e quanto nós devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? E Jesus olha para ele: não, Pedro, eu não digo 7, mas 70 vezes 7 dá 490. Ah, irmão Francisco, mas será que Jesus está ensinando nós que perdoar 490? Porque tem pessoas que vêm para testar esse 70 vezes 7, não é verdade, irmão? Tem pessoa que vem para o mundo para fazer esse teste na nossa vida, para ver se nós passamos nesse teste. Mas ele não está ensinando, nós temos que perdoar todas as quantias. Ele está nos mostrando que o perdão deve ser ilimitado. E é pesado, irmão Francisco, é pesado, meu irmão, desabafo contigo, é pesado. Mas Deus, Ele nos dá uma ordenança, para que nós venhamos perdoar. Porque o nosso referencial não é o irmão Francisco que está pregando aqui, não. O nosso maior referencial de perdão, por mais que seja um homem que nos é exemplo, mas não é somente o nosso pastor, não. Mas o nosso maior referencial de perdão é Deus. Tá por quê, meu irmão? Porque quantos pecados nós cometemos? Nós já cometemos no passado e cometemos cotidianamente. E sempre nós chegamos mediante a Jesus e pedindo perdão a Ele. É verdade? A Bíblia vai dizer: filhinhos, não pequei. Não é um hábito mais para vocês. Se porventura pecar, tem um advogado. E o interessante, sempre Ele nos perdoa. Se nós nos arrepender, Ele nos perdoa. Então, por conta desse exemplo, meu irmão, quantas vezes as pessoas pecarem e errarem contra nós e nos pedir desculpa, nós temos como dever perdoar. Porque assim é o que Deus faz conosco, sempre. Mas em terceiro lugar, o texto vai dizer que aquele homem, ele sai alegre. Meu irmão, imagina só na situação daquele homem. 10 mil talentos foi perdoado. Talvez aquele homem saia alegre, com vontade de chegar em casa. Mas antes, talvez ele faça um percurso, não sei para onde ele ia. Ele vê um conservo. E o texto vai dizer que aquele conservo viviam sem dinheiros, em outras traduções, sem denário. E quando ele vê aquele conservo, ele para e começa a chegar a ele.
Na minha tradução vai dizer afogava, outras traduções vai dizer que esgoelava, esganava, dizendo, ó, você vai pagar, que me deve. E diz que aquele homem implora ele e diz, Senhor, seja generoso comigo que tudo eu vou te pagar. E diz que ele não quis nem saber. Diz, não, você vai pagar tudo que me deve. Se não for, eu vou te jogar. E jogou ele na cadeia. E aqui nos mostra, meu irmão, uma verdade bíblica nesse texto. Que nós podemos bloquear o nosso próprio perdão. Nós podemos bloquear o nosso próprio perdão. Primeiro, para nós entender, nós temos que entender o que é que esse conservo devia. O texto vai dizer que esse conservo devia a ele 100 denários. Só para você ter ideia, meu irmão, a diária da época era 1 denário. E esse homem devia 100. Ou seja, para aquele homem pagar essa dívida, era necessário ele trabalhar 3 meses e 10 dias. Pronto, ele pagava a dívida. É algo pequeno demais. Mas disse que aquele servo olha para ele e diz, não quero saber. Você vai ter que me pagar. Você vai ter que me pagar. E agiu com justiça, pegou e botou ele na cadeia. Sabe o que é que Deus está mostrando? Jesus está querendo nos mostrar, repete isso aqui. Que por mais, meu irmão, que as pessoas venham errar contra você, mas a dívida, meu irmão, que ele tem para com você sempre vai ser pequena. Sempre vai ser minúscula em comparação da nossa dívida para com Deus. E por bobagem, meu irmão, aquele homem não perdoou o conservo. Porque eu te pergunto, aquele conservo poderia pagar? Ele pagava, sim. Traz um acordo, pagava. Aí eu me pergunto, meu irmão, quantas pessoas, meu irmão, não perdoam o seu próximo por bobagem? Tá aí, meu irmão, carregando mágoa por coisas banais. Aceitou a Jesus e vive com mágoa da pessoa do tempo da juventude. Meu irmão, a pessoa ficou devendo 10 reais a ela, meu irmão, no tempo não sei de quê. E até hoje ela não perdoa por causa de 10 reais. Pelo amor de Deus, meu irmão. Coisas muitas vezes que a pessoa não tem nada a ver, né? Eu não gosto de fulano que ela fez não sei o quê, disse não sei o quê comigo, por isso que eu não gosto. Que conversa é essa, meu irmão? Tem gente, rapaz, eu não gosto de fulano, por quê? Nunca fez nada contigo, não, porque eu não vou com a cara dele. Que conversa é essa, meu irmão? Isso é lá o motivo para nós carregarmos mágoa um para com os outros. Nós temos que aprender, meu irmão, a perdoar os nossos irmãos, a viver em comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia vai dizer que com o bom e com o suave que os irmãos vivam em união. E vê, meu irmão, que o perdão é uma ordem sugestiva. O que é uma ordem sugestiva? Às vezes ele te ordena, mas a sugestão, ele te dá a sugestão. Sugestão é para você. Você que escolhe se vai perdoar. A Bíblia vai descrever, meu irmão, quando nós pecamos contra Deus, nós temos alguma coisa contra Deus, nós temos que fazer o quê? Orar para Ele, resolvermos com Ele. Mas quando nós temos um problema com nossos irmãos, nós temos que resolver com Ele. Deus não vai se meter com isso. Porque só para começar, meu irmão, o perdão faz parte de uma pessoa que conheceu a essência do Evangelho. De tudo que foi pouco, uma pessoa que conhece a essência do Evangelho, ele sabe que tem que perdoar. Jesus, na oração Pai Nosso, vai dizer que Pai, perdoais da mesma forma como assim nós perdoamos os nossos devedores. Só você ter ideia, meu irmão, eu tinha uma professora que ela é católica do pé roxo e ela disse que quando chegar essa parte do Pai Nosso, ela não rezava. Porque ela disse que não conseguia perdoar. Ou seja, meu irmão, a gente pode ver que o conservo chega para ele e diz, Senhor, seja generoso comigo e tudo eu vou te pagar. E ele não quis nem saber. Aqui mostra o tipo da pessoa, sabe o que é? Que mesmo a pessoa errou, mas chega para ele pedindo perdão e ele diz, não, isso aqui é muito sério, irmão. Uma pessoa chegar para conosco pedindo perdão, arrependido, chorar, te prantear e a pessoa olhar na cara dela e dizer, eu não perdoo. Isso é algo muito sério. Tem outros que dizem assim, meu irmão, eu morro, eu não perdoo. Outros são mais ousados e ainda diz algo pesado, diz, eu vou para o inferno, mas não perdoo, vai. Está profetizando maldição sobre a sua própria vida, vai.
Porque, meu irmão, se tem uma coisa, meu irmão, que eu aprendi nessa nossa caminhada, é uma coisa. Que o maior motivo de eu e você perdoar, não bloquear e não bloquearmos o perdão, é porque nós também erramos. E uma coisa é certa, é verdade. As pessoas vão sempre nos decepcionar. Quantas pessoas já te decepcionam nessa caminhada? Quantas estão te decepcionando? Deixa eu te dizer a verdade, quantos ainda vão decepcionar? E deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas nos decepcionam, é verdade. Mas uma coisa é certa, nós também decepcionamos as pessoas muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. E uma verdade é certa, as pessoas não são perfeitas e elas erram para conosco, mas muitas vezes nós também erramos para com as pessoas. Porque nós também não somos perfeitos. Aí talvez você diga assim, irmão Francisco, mas a minha família, tu não conhece minha família, essa peça. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não existe família perfeita, você já conheceu algum? Se tiver até a hora de dividir a herança, quando tiver na hora, acaba, meu irmão, a união. Talvez você diga, irmão Francisco, mas o negócio é na minha igreja, tu não conhece a minha igreja, senão o negócio é aqui na igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é perfeita. A igreja só vai ser perfeita, sabe quando for arrebatado, quando o corruptível se tornar incorruptível. Então o que nós devemos fazer, sabe o que é? Liberar o perdão. É como a palavra de Deus, perdoai uns aos outros. Se alguém pecou com você, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. E assim, mesmo nas nossas imperfeições, vivermos unidos. Mas para encerrar, Deus vai dizer que ele não perdoa com o servo, manda entregar ele na prisão, mas diz que tinha alguns conservos que se indignaram com aquilo e correram e foram contar para o rei, para o Senhor. E diz que quando o Senhor ouve toda aquela situação que está acontecendo, ele fica indignado e manda chamar ele. E quando aquele servo chega à presença do Senhor, aquele Senhor olha para ele e diz, servo malvado. Servo malvado. Eu te perdoei toda aquela dívida, toda aquela quantia. Eu não te dei um exemplo, você não tinha um exemplo vivo. Não devia tu fazer a mesma coisa teu próximo? E o rei exclama para ele e diz assim, pois a partir de agora, você vai ficar no cativeiro. Em outras traduções, calabouço. E vai ser atormentado pelos atormentadores, em outras traduções, verdugo. E Jesus, ele termina a parábola dizendo, assim vos fará vosso Pai Celestial, se não vos perdoardes uns aos outros. E ele nos mostra aqui a grande consequência, meu irmão, de não perdoar. A grande consequência. Aí, irmão, fala assim, se eu não perdoar, aí tem coisas muito sérias que estão em jogo. A escolha está nas suas mãos. Você é que escolhe. Mas uma coisa é certa, meu irmão, as consequências você vai ter que colher. As suas decisões vão decidir o seu futuro. E se você tomar a decisão errada, você não vai estar ausente das consequências que virão. Porque olha só para esse homem, ele não perdoa a dívida. Vai dizer que ele foi colocado, sabe o que? No cativeiro. Já nos mostra que uma pessoa que não perdoa, ela vive em cativeiro. Uma pessoa que está em cativeiro, está feliz? Está vivendo bem? Não está. Em segundo lugar, diz que tinha um verdugo. Sabe o que é um verdugo? É igual um carrasco, um atormentador. Imagina só uma pessoa num cativeiro, preso, e uma pessoa, um carrasco, um atormentador atormentando todo o tempo. Ou seja, mesmo uma pessoa não vive feliz. Eu concordo com o Hernando Dias Lopes, que ele vai dizer que não perdoar é como tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa que vai morrer. Sabe por quê, meu irmão? Que se você não perdoar, é impossível você viver uma vida feliz. É impossível, meu irmão. Primeiramente, o que está em jogo é a sua qualidade de vida. Sabe por quê? Porque quantas pessoas, meu irmão, eu conheço quantas pessoas que não dormem direito, não se alimenta direito, não vive direito, sabe por quê? Porque não consegue perdoar. Não tem qualidade de vida, meu irmão. Acha que tudo na vida dela dá errado. E quando algo dá certo, ela não glorifica a Deus, não dá certo. E vive assim, infeliz. Sabe por quê? Porque não perdoa. Porque
Porque, meu irmão, se você não perdoar, meu irmão, você pode ir para um lazer no melhor lugar que for, Jericoacoara. Já pensou Jericoacoara? Que maravilha. Você chega lá feliz, só que aquela pessoa que você tem mágoa, se ela chegar naquele lugar, acabou o teu lazer. Meu irmão, se você não perdoar, meu irmão, você pode estar com fome, se sentar numa mesa para comer a melhor refeição que você gosta. No meu caso é baião de 2 com carne de porco torrada. Meu irmão, você pode estar com fome. Na hora que se aquela pessoa chegar na mesa e se sentar, passou teu apetite. Sabe por quê, meu irmão? Porque uma pessoa que não perdoa, ela não vive feliz. Então o que nós temos que fazer é perdoar. Para que assim, meu irmão, nós venhamos a ter qualidade de vida. Para que assim, meu irmão, nada venha impedir a nossa felicidade. Mas em segundo lugar, meu irmão, se você não perdoar, você vai adoecer. E você vai adoecer fisicamente. Se tem uma das doenças mais comuns da época, sabe o que é a depressão? Eu não vou dizer que todo problema de depressão é a respeito disso. Mas quantas pessoas sofrem depressão? Quantas pessoas sofrem problema de gastrite? Sabe por quê? Porque simplesmente não consegue perdoar. E adoece fisicamente, psicologicamente. Mas o pior de tudo, meu irmão, que se você não perdoar, por fim, você vai adoecer espiritualmente. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que se você não perdoar, você não pode adorar. Se você não perdoar, você não pode ofertar. A Bíblia vai dizer que se você não perdoar, você não pode ceiar. Você pode fazer todas essas coisas, mas Deus não vai receber. E até ser, a Bíblia vai dizer que é para sua condenação. Ou seja, meu irmão, uma pessoa que não perdoa, ela não está bem espiritualmente. Mas por último, só para você ter ideia, meu irmão. Uma certa feita eu estava em uma reunião ministerial. Foi uma coisa, meu irmão, no final daquela reunião, mexeu comigo. Quando terminou aquela reunião, muito se falou sobre os dons espirituais. E lá fora na igreja, um irmãozinho simples, apresentando ter seus 50 anos, ele se aproximou de mim e falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, irmão, foi assim que ele se expressou para mim. Eu fui um obreiro ávido na obra de Deus, ativo. Eu fui um homem muito usado na presença de Deus. Vários dons vindos de Deus eu tive. Mas ele disse assim, ó, mas teve um dom que eu não consegui administrar. Sabe qual foi? Foi o dom do amor. Esse dom eu não consegui. Eu fui mesmo, irmão, mas por quê? Porque a minha mulher, ela me traiu. E até hoje eu vivo com mágoa dela. Até hoje eu não consigo viver bem, porque eu sinto ódio dela. E aí, meu irmão, saiu lágrima dos meus olhos para ver a situação daquele homem. E assim, meu irmão, quantas pessoas têm vivido assim? Meu irmão, se é uma coisa que está em jogo é a sua vida espiritual, mas por último, a Bíblia vai deixar bem claro que se você não perdoar, uma coisa que está em jogo, sabe o que é? É a sua vida eterna. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não será perdoado. Você não será perdoado. Ou seja, é algo muito sério, meu irmão. Onde a pessoa pode estar arriscando salvar-se por conta disso. Irmão Francisco, então o que é que eu devo fazer? Meu irmão, longe de mim, meu irmão, de eu pregar aqui hoje e deixar você confuso. A única coisa que você tem que fazer é isso. É difícil, é não. O que nós temos que fazer é pedir ao Espírito Santo de Deus que nos fortaleça. Pedir a direção. Mas tu não conhece meu caso. Irmão, eu sei que tem casos que dependem de uma intervenção divina. Eu não quero generalizar, cada caso é um caso. Mas tem casos que tem que ser resolvido. Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Porque se tem uma coisa que foi falada nessa noite foi o quê? Foi sobre a vinda de Jesus. E uma das coisas que nós sobre a vinda de Jesus, que a qualquer momento ele pode voltar. E se ele não voltar, nós também podemos ir. Deus o livre disso. Mas isso pode acontecer. E se tem uma cultura, meu irmão, que nós vivemos, sabe o que é? É de levar flores aos mortos. Não é verdade? Meu irmão, a pessoa morre, meu irmão, é tanta flor.
A pessoa nunca levou, meu irmão, nem uma pétala quando a pessoa estava viva. E quando morre, enche de flor. Já viu aquele tipo de pessoa que nem o irmão contou uma história? Uma família vive isolando a mãe deles. Tinha uma condição financeira boa. Isolaram a mãe dele. Quando a mãe deles, desses irmãos, morreu, eles foram lá, fizeram um túmulo bonito, ainda botaram porcelanato. Mas a mãe da mãe deles, ela passou a vida toda em uma casa de taipa, toda na terra. O que adiantava, mesmo? O que adiantava eles fazer uma casa tão bonita? Se a mãe deles passou a vida inteira e eles nunca ajeitaram a casa dele. Ou seja, meu irmão, isso é algo sério. Então nos mostra, meu irmão, que se tem uma coisa que nós temos que fazer, é perdoar. Mas perdoar o mais rápido possível. Mas se tem uma coisa que nós gostamos de fazer, sabe o que é? Procrastinar. Essa palavra procrastinar é deixar tudo para a última hora. Mas se tem uma coisa que nós devemos fazer, é isso que enquanto nós temos tempo. Porque hoje é o dia. Hoje é o tempo, meu irmão. Hoje é o dia de você chegar em casa, meu irmão, e aquele número a qual está arquivado do seu celular, você pegar e ligar. Dizer, fulano de tal, estou ligando para você aqui, para dizer que eu lhe perdoo. Hoje é o dia mesmo de você sair daqui, você chegar lá na casa daquela pessoa e dizer, fulano de tal, eu quero resolver um assunto contigo. O que é? É porque eu quero lhe perdoar. E a pessoa chegar para você, o que foi que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Que eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele perdoou os meus pecados e me ensinou que eu também devo te perdoar. Hoje é o dia, meu irmão, de você fazer isso. Tirar, meu irmão, esse fardo. Jesus não te trouxe para a presença dele para tu carregar, meu irmão, essa mágoa no seu coração, essa viver nesse cativeiro existencial. Mas Jesus te chamou para você viver livre da presença dele. Jesus não te chamou para tu vir para os cultos e ser uma pessoa a qual não sente a felicidade. Ele te chamou para você ser uma pessoa feliz, viver em comunhão com os outros, adorar Ele em espírito e verdade. Mas tão momento, meu irmão, a escolha está em suas mãos. Quando eu terminar a mensagem, isso, quando acontecer comigo, eu vou ter que resolver. Mas as suas coisas que você quer ter que resolver. Tudo isso está colocado em nossas mãos. Igual um conto chinês que vai dizer que havia um velho muito sábio no vilarejo. E alguns rapazes, se achando os espertalhões, bolaram uma maneira para enganar aquele velho. E eles pegaram um passarinho e pensaram assim: agora vamos pegar esse velho. Nós vamos botar esse passarinho na mão. Quando nós chegarmos pro velho, nós vamos perguntar a ele se o passarinho está vivo ou está morto. Se ele disser que está morto, nós abrimos a mão, o passarinho voa. Se ele disser que está vivo, a gente esmaga o passarinho e a gente mostra o passarinho morto. E diz que assim eles correram, eufóricos. Diz que quando eles chegam mediante o velho, eles veem esse passarinho na minha mão, está morto ou está vivo? O velho olha para ele e diz: se ele está morto ou está vivo, eu não sei. Mas que a decisão está em suas mãos. Meu irmão, a decisão está nas mãos de cada um. Você que vai decidir isso. É fácil não, meu irmão. Mas ore a Deus. Deus. A Bíblia vai dizer que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Deus, Ele deu o seu Espírito para te fortalecer em suas fraquezas. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez mais vos salvo com a paz do Senhor. Guarda